Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e eu tô aqui a convite da Yorani para participar do Yorani Voices. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da vida no Canadá nesse tempo de coronavírus. Eu moro na região de Vancouver há quase 2 anos com a minha esposa, mas antes de eu falar sobre como está a situação no Canadá, eu vou contar uma historinha. No dia 1º de março eu fui para o Brasil para o casamento da minha irmã. O casamento foi lindo, maravilhoso, deu tudo certo, ninguém pegou coronavírus no casamento. E ela foi para França, para a lua de mel dela, acabou tendo que voltar mais cedo, mas isso é outra história. Enquanto eu estava no Brasil, a situação do coronavírus, tanto no Canadá quanto lá, estava começando ainda, então ninguém sabia muito o que ia acontecer, ainda estava esse mistério todo. É claro que já tinha na China, na Itália também estava começando a ficar bem pior, mas a gente não estava muito preocupado ainda. Mas enquanto eu estava lá, a minha esposa que tinha ficado aqui em Vancouver, ela me mandou uma mensagem falando: não consigo comprar mais papel higiênico que as pessoas estão estocando e também não consigo comprar álcool em gel. E aí eu fui e acabei comprando, achei no Brasil ainda tinha, em Belo Horizonte, e trouxe um pouquinho de álcool gel para cá. Agora a gente já não acha mais. Assim que eu voltei um dia antes de ter a determinação de quem faz viagem internacional tem que ficar em isolamento 14 dias, em quarentena. Então, como eu voltei um dia antes, acabou não precisando ficar. Inclusive, a minha quarentena terminaria amanhã e eu, graças a Deus, não tenho sintoma nenhum. Logo que eu voltei, eu recebi uma ligação, uma mensagem da minha cunhada, porque ela estava preocupada com os sintomas dela e do meu afilhado, porque eles estavam com alguns sintomas, mas no final era só gripe. Então, e como eu não estava sentindo nada, então parece que estava todo mundo bem mesmo. Minha primeira semana de volta ao trabalho foi uma semana de transição já, porque aí foi quando as coisas começaram realmente a aumentar. E aí foi decidido que a gente trabalharia de casa. Então foi uma semana para ter a tecnologia certa, para que eu conseguisse acessar tudo que eu tinha que acessar de casa. Eu trabalho numa faculdade, então são mais de 20 mil alunos, e eu trabalho na área de comunicação. Então está sendo um desafio muito grande, né? Porque tem toda a questão de alunos perguntando, fazendo transição, professores sem saber como é que faz o online. Então tem toda a adaptação para todo mundo, que é o que está todo mundo passando agora, né? Não sou só eu. Em relação a como as coisas estão aqui no Canadá, a recomendação é que se fique em casa. Todo dia, às 10 horas da manhã, o primeiro-ministro vai na televisão e ele dá alguma informação nova sobre o que o governo está fazendo. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que 1 milhão de pessoas no Canadá pediram o seguro-desemprego, aplicaram para ter o seguro-desemprego, então isso é um dado bem ruim e triste, né? E aí o governo está justamente falando quais são os passos que eles estão tomando para ajudar toda a população, porque tem gente que está ficando desempregada, tem negócios que estão fechando. A gente, graças a Deus, não tem essa preocupação, a gente continua trabalhando, tanto eu quanto a minha esposa. Ela é professora. A partir da semana que vem ela vai voltar ao trabalho, ela tem 2 semanas de Spring Break agora, então vai ser uma adaptação nova para ela também, e uma adaptação para a gente dentro de casa, de ter que dividir esse espaço para poder trabalhar. Nós dois estamos aqui há quase 2 anos, a família dela é de outra parte do Canadá, minha família e meus amigos estão no Brasil, então a vida a dois, sendo só nós dois a maior parte do tempo, é uma coisa que a gente já está acostumada e a gente adora. Mas a gente tem passado mais tempo dentro de casa, porque essa, como eu disse, é a recomendação. A única regra, pelo que eu sei até agora, é de ficar a 2 metros de distância de outras pessoas. Então, se a gente está caminhando ao ar livre, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está juntinho do outro, mas outras pessoas, ou elas vão atravessar a rua, ou a gente vai mais para o lado, para que a gente não tenha realmente nenhum tipo de contato. E aí dentro de casa a gente tem jogos de tabuleiro, a gente tem vários que a gente já tinha antes. Semana passada eu falei com ela, vamos jogar Mario. Aí a gente foi na Best Buy e comprou videogame, que inclusive a gente já até zerou, então a gente agora vai ter que achar outro jogo pra gente jogar no videogame. Mas são coisas que a gente vai achando, os dois gostam de cozinhar, a gente adora assistir televisão, então a gente vai achando coisas para fazer ali no nosso dia a dia, já que a gente não pode sair e fazer passeios. A gente mora numa região tão linda e tem tanta coisa para fazer ao ar livre, mas agora realmente é hora de ficar em casa.
O que a gente tem feito é justamente isso, é sair um pouquinho para passear, no final da tarde que a gente tem feito, depois que eu termino meu trabalho em casa, a gente anda 30, 40 minutos, sempre respeitando o espaço um do outro. Aqui no Canadá as pessoas já têm muito isso de respeitar o espaço pessoal um do outro, então a gente tem feito isso ainda com um pouco mais de distância. Em relação ao comércio, está praticamente tudo fechado, a nossa vizinhança tem muito comércio. A gente tem um Starbucks bem pertinho da nossa casa que está fechado completamente. Antes você podia entrar, pegar e sair, e agora você não pode nem isso mais porque está completamente fechado. A nossa academia, que é do lado da nossa casa, também fechou. A gente está praticando yoga todo dia em casa. Isso já era uma prática nossa e agora ela só está sendo reforçada. Tem um supermercado e uma farmácia pertinho da gente que ainda estão abertas, mas como eu falei, não acha muitos produtos mais. A maioria das coisas realmente estão fechadas e essa é a ordem geral, apesar de não ser uma lei, apesar de ninguém estar sendo multado por isso ainda. E esse é um dos motivos da gente ainda estar passeando um pouquinho por aí, porque a gente quer aproveitar um pouquinho do ar livre para poder realmente sair de casa um pouco e dar uma espairecida. Eu ia falar a questão sobre números de casos aqui. Não são todas as pessoas que estão sendo testadas, depende muito de quais são os sintomas, então a gente não tem o número real de pessoas que estão infectadas. Hoje são mais ou menos 27 mortes no Canadá e 2.600 casos, e é um número que, como vocês sabem, em tudo quanto é lugar está mudando muito rápido. E aí agora é isso, é praticar o isolamento social o máximo que conseguir, o máximo que puder. Eu entendo que tem muita gente preocupada com a economia. Aqui o país realmente está tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. A gente só vai saber o que vai acontecer realmente daqui a um tempo. E torcer para que alguém ache uma solução para esse vírus que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E torcer para que, já que isso está acontecendo, seja uma época de mudança e de mudanças positivas, que as pessoas possam ser mais criativas e possam inventar novas soluções. E o importante é que a gente lembre sempre de agradecer o que a gente tem, a possibilidade de estar em casa e de ter coisa para fazer dentro de casa e de ainda conseguir ir no supermercado e comprar algumas comidas gostosas. E não se esquecer de socializar, porque a gente precisa socializar de alguma maneira. Então tá cheio de tecnologia aí para você encontrar seus amigos, fazer o happy hour virtual. Então manter contato com as pessoas para que a gente não enlouqueça nesse mundo que já é enlouquecedor. Obrigado, gente. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da vizinhança também. Eu vou mostrar a área de comércio, mas eu vim aqui nesse parque para mostrar para vocês como é que ele está fechado. Vocês podem ver que tem fita amarela em volta dos brinquedos, então para as crianças realmente não irem. Outra coisa que eu queria falar que está fechado também é a fronteira. A gente mora a 10 minutos da fronteira dos Estados Unidos. A gente não vai muito lá, mas a gente já foi algumas vezes e agora realmente está fechado. Ninguém entra, ninguém sai, com raríssimas exceções. Agora vamos lá na parte de comércio. E aí no nosso caminho, às vezes tem algumas surpresas. A gente acabou de passar aqui e não é a primeira vez que a gente vê isso, mas tem muita gente colocando alguns recadinhos na calçada com giz, para as pessoas ficarem mais felizes no seu caminho. Bom, aqui então é a entrada do nosso prédio. Lá no fundo tem a nossa academia que está completamente fechada. Aqui a gente está embaixo de um Starbucks que também está completamente fechado. Agora você não pode nem entrar mais, antes você podia entrar, pegar e sair, não tem isso mais. Lá do outro lado tem algumas lojas como Banana Republic, Calvin Klein, tem vários restaurantes, tem um supermercado que a gente vai, tem loja de departamento. E esse aqui é o estacionamento que normalmente está lotado e agora está vazio. As pessoas estão realmente tentando ficar em casa o máximo que puderem.